Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemunhando, sejam bem-vindos. Fica por aí que hoje eu vou mostrar para vocês todas as minhas aquisições na Festa do Livro da USP de 2025. Bom, pessoal, vamos lá então, Festa do Livro da USP, mais um ano. Quem me acompanha aqui há algum tempo sabe que todo ano eu faço questão de ir até lá comprar alguns livros, direto das editoras. Se você quiser assistir aos meus vídeos de outros anos, você pode procurar aqui no box de descrição, que eu vou deixar o link para playlist da Festa do Livro da USP, ou acho que vai aparecer também nos cards para vocês. E aí, alguns recados antes da gente começar. Primeiro, eu vou falar aqui, fazer alguns comentários sobre esses livros que eu adquiri, porém eu ainda não os li, então pode ser que eu fale alguma coisa errada, tá bom? Eu vou falar um pouco por cima sobre o que fala aquele livro, mas posso estar errada. Então, se você se interessar por algum desses que eu mencionar, você pode entrar na Amazon para dar uma olhadinha na sinopse ou nas páginas das editoras. E caso você queira adquirir algum desses livros, ou qualquer livro, ou qualquer produto pela Amazon, por favor, utilize meu link que sempre fica aí no box de descrição do vídeo. Comprando por esse link, você não paga nada mais por isso e eu recebo uma pequena comissão pela venda. E agora tem uma novidadezinha. Eu montei uma página que eu tô chamando de Lojinha Redemunhando, que basicamente é uma página na Amazon em que eu recomendo livros para vocês por categoria. Então lá tem livros de não ficção, livros de história, de filosofia, livros detetivescos, livros para as férias, livros leves, tá tudo lá para vocês. Tem outras categorias também. E eu criei uma subcategoria chamada Festa do Livro da USP 2025. Então, se você quiser ir para a página que tem todos esses livros que eu vou mencionar aqui, já consegue ir direto pela minha lojinha. O link também está aí no box de descrição, certo? Então, só para quem não sabe, a Festa do Livro da USP é uma feira do livro, é um evento em que várias editoras comparecem e elas precisam dar pelo menos 50% de desconto no preço de capa dos livros. Ela acontece geralmente no final do ano, em novembro. Dessa vez, em 2025, foi um pouquinho mais tarde. Nos últimos anos tem sido no início de novembro, e dessa vez foi bem no finalzinho. Inclusive coincidiu com a Black Friday, muita gente criticou isso. Fim de mês também não é geralmente tão legal para o trabalhador, né? Mas o que eu sempre recomendo para vocês é que quem for, se planeje para ir. Porque essa Feira do Livro, ela é meio que uma perdição, assim. Se você chegar lá sem saber onde ir, sem saber o que comprar, você vai comprar um monte de coisa, às vezes vai se arrepender, porque não era exatamente o que você queria. Então, eu me preparo todo ano fazendo uma lista de livros que eu quero comprar lá, que eu acho que valem a pena pelo preço, e eu vou guardando dinheiro ao longo do ano para poder gastar um monte lá no final do ano, tá? Então não se preocupem, minhas finanças estão bem, vai uma grana nesses livros, mas todo ano isso acontece, eu já estou preparado. Como eu disse, todo ano eu preparo uma lista com cada editora, os livros que eu quero comprar. Dessa vez eu não trouxe a lista aqui para mostrar para vocês, mas ela existiu. Inclusive ajudou os livreiros que estavam lá a serem mais eficientes. E dessa vez eu não fui, voltei de São José. Eu moro em São José dos Campos, interior de São Paulo, que fica a 100 quilômetros de São Paulo capital. Então, geralmente demora uma hora e meia para chegar até São Paulo. E dessa vez eu fui mais cedo, eu fui numa terça-feira, porque minhas aulas já tinham finalizado. Na quarta-feira, que é o primeiro dia da festa, eu fui à USP e já estava cheio. Imagino como é que estavam nos outros dias. E eu voltei para casa da minha irmã e fiquei mais alguns dias em São Paulo. Então, dessa vez eu não fiz um bate-volta em São José dos Campos. É claro que tudo isso tem custos, né? Transporte até lá, hospedagem. Nesse caso eu não paguei hospedagem, estava lá com a minha irmã. Mas no final das contas deu tudo certo, estou em casa com os meus livros, vou mostrar para vocês. Dessa vez eu ainda não contei quantos livros eu trouxe, eu acho que foram por volta de uns 40, sendo que alguns deles são livros infantis que eu comprei para o meu sobrinho. Eu me abasteço na Festa do Livro da USP para ir dando presente para ele ao longo do ano. Dia das Crianças, aniversário, Natal. Então eu acho que eu devo ter comprado talvez uns 7 ou 8 livros infantis, que eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo, tá bom? Porque tem gente que quer ver, tem gente que não se interessa, então fica lá no final do vídeo. E aqui, na barrinha do tempo do vídeo do YouTube, você pode acompanhar as editoras que mais te interessam. Eu separo o vídeo por capítulos, tá bom? E aí, só pra vocês verem, pra começar, peguei um monte de marcadores de livros que os próprios editores dão pra gente. E agora sim, vou mostrar pra vocês os livros separados por editoras. Eu vou começar pela Todavia.
que foi a editora que eu mais comprei livros. A Todavia é uma editora que tem estado mais cara, os preços de capa, então valeu muito a pena ter esperado a Festa do Livro, esses 50% aí. Eu também adquiri alguns da Todavia antes da Festa do Livro da USP, pela Amazon, porque estavam com 50%, tá? Se você quiser ver, tem no meu book haul de outubro. Na Todavia, eu comprei Morte em Suas Mãos, de Otessa Moshfegh, com tradução de Bruno Cobaltini Matos. Ela é uma autora dos Estados Unidos, filha de mãe croata e pai iraniano. E esse é um livro que vai envolver um mistério, a morte de uma pessoa, de uma mulher, mas tudo muito obscuro mesmo. E quem descobre sobre isso é uma viúva que foi morar num chalé, pelo que eu entendi, perto de um bosque, assim, e ela vai se ver envolvida aí, tentando investigar o que aconteceu nessa morte. Exploração, de Gabriela Weiner, com tradução de Sérgio Molina. A autora é peruana, e é um livro que tem uma discussão, ele é uma ficção, mas ele tem uma discussão a respeito de povos indígenas e europeus, colonização. Se eu não me engano, o avô, trisavô, bisavô da protagonista era um europeu que levou um monte de artefatos indígenas para a Europa. Então a protagonista entra um pouco nessa crise de identidade familiar que ela tem. Comprei um do Edouard Louis, que é um autor que eu ainda não li, mas eu tenho outros 2 dele aqui em casa e eu acho que eu vou gostar bastante, porque é um livro sobre a vida dele, né? Ele escreve muito sobre os familiares dele. Nesse caso, O Desabamento é um livro sobre o irmão mais velho dele, um irmão que tinha muitas questões. Ele tinha vícios, ele tinha depressão, ele afastava muito as pessoas por conta dessas coisas, e o Edouard Louis vai falar sobre isso. Eu gosto dessa pegada de memórias sendo digeridas, parecido com a Annie Ernaux, né? Geralmente, pelo menos nas sinopses, se faz essa comparação do Edouard Louis com a Annie Ernaux. E a tradução é de Marília Scalzo. Também comprei Onças e Borboletas, Diálogos entre Antropologia e Filosofia, de Geoffrey Lloyd e Aparecida Vilaça. A Aparecida Vilaça é uma antropóloga carioca, na verdade doutora em Antropologia Social e professora do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o Geoffrey Lloyd é professor de Filosofia na Universidade de Cambridge. E esse livro é uma série de conversas entre os dois a respeito de alguns temas. Então eles sempre colocam o início do capítulo é uma pergunta, e aí tem as respostas dos dois para isso, e eles ficam dialogando a respeito desses assuntos. Nesse caso, devemos falar de ontologias perante um mundo em mutação? E aí ela vai responder isso do ponto de vista de uma antropóloga e ele do ponto de vista de um filósofo. Eu gostei muito do outro livro que eu li da Aparecida Vilaça, que ela escreveu com o filho dela, agora eu não vou lembrar o nome, mas eu gostei, achei muito criativo, e eu quero ler a não ficção dela também, ainda mais envolvendo filosofia, que é a minha área. E aí, um de ficção científica da Todavia que eu comprei foi esse Os Funcionários, de Olga Havne, uma autora dinamarquesa, com tradução de Leonardo Pinto Silva. E esse livro fala sobre uma nave que orbita um planeta novo, chamado Planeta Nova Descoberta, e alguns objetos são transportados para dentro dessa nave. E a partir desse momento, a partir desse transporte de objetos, os funcionários começam a agir de maneiras estranhas. Eu fiquei muito curiosa com essa sinopse, e é um livro relativamente pequeno, espero que seja muito bom. Comprei o novo da Françoise Egat, que eu amei o primeiro dela, Cartas a uma Negra, em que ela dialoga muito com a Carolina Maria de Jesus aqui no Brasil. A Françoise Egat, deixa eu falar primeiro a tradução. Tradução de Maria Clara Machado, pós-fácil também de Maria Clara Machado. A Françoise Egat é uma mulher negra da Martinica, e ela, nesse livro, vai contar um pouco sobre a infância, também ligada à colonização, porque ela vai falar da infância na Martinica, só que é de um ponto de vista ficcional. Então depois eu conto pra vocês quais foram as minhas impressões para esse livro, mas as expectativas estão muito altas, porque eu adorei Cartas a uma Negra, acho que essa mulher escreve muito bem. Um de não ficção que eu adquiri foi Viagens a Terras Inimagináveis, de Dasha Kipper, com tradução de Maria Cecília Brandi. Essa autora nasceu na Rússia, mas mora nos Estados Unidos há muito tempo, e o subtítulo do livro é Histórias sobre Demência, Cuidadores e os Mecanismos da Mente.
Vocês vão ver que dessa vez eu trouxe alguns livros ligados a esse tema, entre muitas aspas, da loucura, dos transtornos mentais, que tem me interessado, mas eu gostei desse pensando no olhar sobre os cuidadores das pessoas que têm algum tipo de demência. Acho que são pessoas que merecem muito esse olhar também de cuidado sobre elas. E aí, só para vocês saberem, é a Dasha Kipper, autora. Ela é diretora de consultoria clínica de grupos de apoio de uma organização lá nos Estados Unidos. Também comprei A Chamada, um retrato de Leila Guerriero, com tradução de Silvia Massimini Félix. Eu já li um outro da Leila Guerriero, que é uma jornalista argentina. O nome do livro é Uma História Simples. Gente, maravilhoso, sobre um campeonato de dança folclórica argentina. Parece meio estranho, mas assim, eu achei a escrita dela sensacional. Então as expectativas para esse aqui também estão muito altas. É uma história que eu acredito que seja uma história real, já que ela é jornalista, ela tem essa pegada. E sobre uma mulher na ditadura argentina, mas com muitas complexidades. Ela é engravida naquele período, ela é uma perseguida política, ao mesmo tempo alguns a consideram traidora dentro do movimento de esquerda. Então, eu tô bem curiosa para ver para que lado vai esse livro. Esse aqui é um dos que eu mais estava desejando, fiquei feliz que eles levaram. É A Clínica Rebelde, uma biografia de Frantz Fanon, de autoria de Adam Schatz, com tradução de Érica Nogueira Vieira. Só para vocês saberem, na hora de olhar na Amazon, por exemplo, essa tarja verde aqui não é da capa. Ela é uma luva, tá bom? O livro ele aparece desse jeitinho aqui. Porque eu fiquei procurando, eu falei, ué, não era um livro verde? Mas é assim. O autor, eu acho que é dos Estados Unidos, ele é professor e editor. E é um livrão, tá, gente? Eu achei que fosse ser menorzinho, ele é bem grandão. E o Frantz Fanon, um dos filósofos mais importantes do século XX, também pensa muito sobre colonização e questões psiquiátricas. Ele era da Martinica, então estou muito empolgada para ler mais sobre o Frantz Fanon. Um de ficção, que eu também estava bem curiosa, é esse A Trama das Árvores, de Richard Powers, com tradução de Carol Ben-Simon. Ele é um autor dos Estados Unidos e ele vai entrelaçar histórias de vários personagens humanos com personagens árvores. Ele vai mostrar a importância dessas árvores e meio que falar um pouco sobre as árvores como seres vivos que se comunicam, não de um jeito fantasioso, falado, de um jeito meio biológico, pelo menos foi isso que eu entendi. E o último da Todavia que eu adquiri, finalmente, é esse aqui, A Vingança das Bibliotecas, de Tom Gauld, com tradução de Érico Assis. É uma HQ, eu adoro Tom Gauld. Eu tenho, acho que, mais outras duas HQs dele aqui. Eu acho sempre muito engraçado o jeito que ele... muito irônico, o jeito que ele vai falar sobre as coisas. E esses quadrinhos têm como temática a biblioteca, os livros. Nada mais adequado pra gente que ama livros, né? Na editora Elefante eu adquiri 3 livros. O primeiro deles, Brevíssima História do Conflito Israel-Palestina, de Ilan Pappé. A Elefante está com vários livros sobre a questão palestina. Esse aqui é um autor israelense, historiador, e que aborda a questão de um ponto de vista histórico. Eu tenho dele 10 mitos sobre Israel, que fala sobre 10 falácias que se conta a respeito do Estado de Israel para justificar a instalação, a invasão deles ali no território palestino. E ele desconstrói esses mitos. Então eu gostei da escrita do autor, da forma que ele aborda esse problema todo, o genocídio, e eu comprei esse que parece um pouco mais geral sobre a situação do conflito mesmo, né, da colonização de Israel em relação à Palestina. E eu adquiri 2 por indicação do Gregório do Vivier. Ele tem um podcast chamado Calma Urgente, junto com o Bruno Torturra e a Alessandra Orofino, um podcast muito bom sobre política, que analisa os fatos mais atuais de um ponto de vista político. E ele recomendou recentemente este aqui, Festa e Guerra, Movimentos Coletivos dos Povos Nativos da América, de Beatriz Perrone Moisés. Gente, marcador lindo para combinar. É um livro que fala sobre os povos nativos americanos e como eles relacionam festa e guerra. A relação que o Gregório fez no podcast é como para o brasileiro a festa tem a ver também com uma certa indignação, uma certa reivindicação. E ele citou esse livro um pouco como um estudo teórico a respeito disso, não do brasileiro especificamente, mas de alguns povos indígenas
E o terceiro da editora Elefante, também uma indicação do Gregório do Vivier, Políticas do Encanto, Extrema-Direita e Fantasias de Conspiração, de Paulo de Muro. Gente, eu não estou achando quem traduziu esse livro, peço mil desculpas. Eu acho que o autor é italiano. Ah, mas eu acho que não tem tradução, ele escreve em português mesmo, porque pelo jeito ele trabalha no Brasil, é professor aqui no Brasil. Então ele vai analisar essa questão das redes sociais, dos algoritmos e de como os discursos de ódio são interessantes para essas grandes empresas de redes sociais e como isso é usado como ferramenta política pela extrema-direita. Na editora Fósforo comprei O que os Psiquiatras Não Te Contam, de Juliana Belo Diniz. Não gosto muito desse título, eu não gosto desses títulos assim, o que o seu professor de história nunca te contou. Mas, pelo que eu li aqui, a Juliana Belo Diniz é doutora em psiquiatria pela USP, especialista em pesquisa clínica pela Universidade de Harvard, atua como psiquiatra clínica, psicoterapeuta, pesquisadora do serviço de psicoterapia, ela é uma estudiosa da psiquiatria. E nesse livro ela vai também desfazer alguns mitos a respeito da psiquiatria, principalmente, pelo que eu dei uma lida rapidinha no começo da introdução do livro, ela combate essa ideia de que as doenças psiquiátricas são puramente cerebrais, assim, ela acha que isso desumaniza o paciente, como se não se fosse levar em conta outros aspectos da vida da pessoa e somente um aspecto meio bioquímico. Ela fala aqui, no início: neste livro, pretendo desmistificar o senso comum de que psiquiatras servem exclusivamente para receitar medicamentos e de que transtornos psiquiátricos são, por óbvio, doenças do cérebro. Também adquiri Assombros da Casa Grande, de Marcos Queiroz, que é um livro que fala sobre a Constituição de 1824 do Brasil, a nossa primeira Constituição como país independente, e as vidas póstumas da escravidão. O Marcos Queiroz é um professor do Instituto Brasileiro de Ensino, doutor em Direito pela UNB, e ele vai fazer essa análise ligada às leis brasileiras, à Constituição de 1824, e relações com a escravidão, porque às vezes ela é uma Constituição lida como uma Constituição liberal, às vezes até no sentido de ser progressista, entre aspas, mas ele vai dizer que não foi. É muito mais complexo do que isso, porque num país escravocrata, como é que você fala de progressismo, né? E adquiri um que eu tava querendo desde a festa do ano passado, mas ano passado a Fósforo não levou esse livro, eu esperei até esse ano. Projeto Querino, um olhar afrocentrado sobre a história do Brasil, do Tiago Rogero. Ele tem um podcast com o mesmo nome, Projeto Querino, que é essa ideia de trazer eventos históricos brasileiros, processos históricos, do ponto de vista das pessoas negras, da centralidade das pessoas negras. Ele é um jornalista super premiado e transformou o podcast em livro. Olha que lindo esse marcador, gente. Tem vários aqui com marcador que eu não tô lembrando, mas acredita em mim, são muito bonitos. Da editora Aleph, eu trouxe 3 livros, 2 do John Scalzi, que é o autor do Sociedade Protetora dos Kaiju. Eu geralmente erro o nome desse livro. Sociedade de Preservação dos Kaiju, alguma coisa assim, que foi um livro de ficção científica que eu li agora em 2025 e adorei, então eu resolvi ir atrás de outras coisas do autor. E o primeiro que eu comprei é o lançamento dele, chamado Vilão Iniciante. Olha que capa engraçada, bonita. E esse eu preciso mostrar o marcador, gente. Olha, é um gatinho e veio também com um pôster. E o que eu gostei do John Scalzi é que ele tem essa pegada de ficção científica, mas ele tem muito bom humor no livro, pelo menos no dos Kaiju. E pelo jeito nesse também, né? Esse livro não pode ser tão sério assim. Pelo que eu entendi, é uma pessoa que herda muito dinheiro de um tio distante, mas esse tio conseguiu esse dinheiro de um jeito escuso. E aí tem um lance de super vilões aí na história. Tradução de Gil Alonso. Também comprei Encarcerados. A tradução desse é de PT Rissati, e é um livro mais policial, também deve ter ficção científica no meio, mas tem a ver com um assassinato que ocorre num quarto de hotel em Washington, nos Estados Unidos. Então é um livro mais de investigação, crime. E eu comprei um que eu também estava de olho há muito tempo, Jurassic Park, um livro super elogiado, de Michael Crichton, com tradução de Marcia Mann. Esse aqui a galera conhece pelo filme, né? Eu também. Aliás, faz muito tempo que eu assisti ao filme, então não lembro de muita coisa. Mas elogios para esse livro, bonitão, ó. Eu ouvi dizer que ele tem uma pegada mais de terror do que o filme. Então eu espero que seja muito bom. Na editora Seiva, adquiri 2 livros sobre escrita de ficção.
Eu tenho vontade de escrever ficção, mas eu não tenho muita ideia na cabeça, assim, eu preciso primeiro pensar numa história que eu gostaria de contar. Mas eu comecei a assistir uma moça aqui no YouTube que dá dicas de escrita e eu achei muito interessantes as dicas dela. Eu vou deixar o nome dela aqui embaixo, porque eu não tô lembrando agora, mas eu achei muito bons os vídeos e me interessou esse assunto. Então eu comprei Como Criar Histórias, um guia prático para escritores, da Ursula K. Le Guin, com tradução de Juliana Fausto, e aqui ela vai analisar aspectos da escrita, pontuação, gramática, repetição, adjetivos e advérbios, pontos de vista, verbos, narração indireta, e ainda nessa mesma linha, anatomia da história, 22 passos para dominar a arte de criar histórias, de John Truby. É um roteirista, esse autor, acho que deve ser dos Estados Unidos também. A tradução é de Isadora Próspero, e nesse livro ele vai também subdividir em alguns tópicos. Por exemplo, espaço da história, tempo da história, premissa, os 7 passos-chave da estrutura da história, personagem, argumento moral, construção de cenas. Vai falar sobre todos esses aspectos da escrita, que eu achei tudo muito prático, assim. Esses 2 livros me parecem bastante práticos. Na editora Perspectiva, eu levei História da Loucura na Idade Clássica, com tradução de João Teixeira Coelho Neto, e é um livro do Michel Foucault, o doutorado do Michel Foucault, e eles fizeram essa edição especial bonita, tá bem grandinha. Eu tinha o livro antigo da Perspectiva, da História da Loucura, do Foucault, bem menor. O problema do livro que eu tinha é que a diagramação dele era muito apertada. Então não dava pra anotar, sabe? Eu queria dar uma olhadinha nesse lá na festa do livro pra ver se a diagramação era melhor. E realmente é, apesar de ainda não ser a melhor do mundo, tem ainda um espacinho aqui para anotar nas margens. Então foi isso que me fez comprar esse livro. Ele é capa dura, o que eu acho sempre um pouco mais desconfortável de ler, até porque é um livro grandinho. Mas eu acho que vai ser melhor do que o antigo que eu tinha, pelo espaço de anotação. Na editora DBA, eu comprei Orbital, de Samantha Harvey, com tradução de Adriano Scandolara. É um livro que tem sido muito elogiado por aí, eu vi comentários bons sobre ele. Também uma ficção científica, mais ou menos, bastante reflexiva, pelo que eu entendi. A autora é inglesa, formada em filosofia, e é um período de 24 horas na Estação Espacial Internacional. Então ela vai acompanhar os pensamentos desses astronautas que estão lá na Estação Espacial. E pelo jeito tem também uma pegada mais lírica, assim, mais poética. Na editora Carambaia, eu queria agradecer ao Davi, que tava lá, mandar um beijo. Ele me reconheceu, ele falou, eu assisto Redemoinhando. Eu fiquei muito feliz, obrigada, Davi. E eu comprei lá com ele o livro do Frederico Lourenço, que é um grande tradutor do grego. O nome do livro é Grécia Revisitada, Ensaios. É um livro capa dura, bem bonito. Gente, eu adoro esse tom de azul. E são vários ensaios sobre cultura grega. Ilíada, Odisseia, Hesíodo, Safo, Ésquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes, a língua grega, poesia grega, teatro, Platão, entre outros. E esse cara entende muito de Grécia Antiga, então com certeza é um livro muito confiável. E vamos para a Companhia das Letras. Fazia acho que uns 2 anos que eu não ia para Companhia das Letras na festa da USP, porque é uma editora que fica muito lotada, a fila da Companhia das Letras é gigante, vai lá para fora do evento, do espaço do evento. Dessa vez estava grande a fila, eu fui no primeiro dia, no primeiro horário, já estava enorme, mas eu acho que dessa vez eles fizeram uma boa estratégia, que cada atendente já estava com uma maquininha de cobrança, e das outras vezes que eu acompanhei, não tinha isso. Tinha os atendentes que separavam os livros para você, e você tinha que ir até um caixa depois no final. Então esse caixa afunilava muito o processo. Dessa vez eu achei que foi muito mais eficiente os atendentes terem a própria maquininha de cobrança. Então eu vou mostrar para vocês os que eu adquiri lá na Companhia das Letras, começando por 2 do selo Penguin Companhia, 2 de filosofia, um deles, Manual do Estoicismo, do Epiteto, com tradução de Aldo Dinucci, que é um especialista em estoicismo, e Meditações, do Marco Aurélio, também tradução do grego, introdução e notas de Aldo Dinucci. Comprei Morte em Pleno Verão, do Yukio Mishima, autor japonês. É um livro de contos, tradução do japonês de Andrei Cunha.
Esse livro foi recomendado pelo João e pela Luana, lá no podcast Livros e Listas. Ouçam esse podcast que é muito bom, tem dicas maravilhosas. Eu vou deixar o link para o podcast deles aí no box de descrição do vídeo. Também comprei Caderno de Ossos, de Júlia Codo, uma autora de São Paulo, formada em letras pela USP. E é um livro que fala sobre a Vala de Perus. É um cemitério clandestino da época da ditadura militar brasileira, de verdade, ele existe. Foram descobertas ali várias ossadas e muitas não foram identificadas ainda, não se sabe quem são, mas são presos políticos, desaparecidos políticos. E o livro vai ser sobre isso. Eu acho que é uma ficção em cima dessa história real, mas não tenho certeza, tá? Eu não vou ler agora a orelha, a sinopse, porque o vídeo já tá muito longo e a minha luz vai acabar daqui a pouquinho, que é a luz do sol, no caso. Comprei um que eu recém descobri, O Eterno Agora, ensaios do Antônio Cícero, que é um poeta importante aqui do Brasil. Ele faleceu recentemente, em 2024. Se eu não me engano, foi o caso dele, que ele foi para a Suíça cometer um suicídio assistido. E eu tô muito afim de ler crônicas, e nesse caso são ensaios que eu entendi que tem uma pegada parecida com crônica. E eu gosto das letras dele, de música, dos poemas que eu já li dele, que foram poucos, mas acho que na prosa talvez também seja bom. Adquiri esse que é novo, é um lançamento da companhia, fiquei feliz deles levarem esse ano. Memórias do Cacique Raoni. Então é uma narrativa do Raoni a respeito da vida dele e dos pensamentos dele a respeito da realidade. E eu comprei esse meio que de curiosidade mesmo, Os Mortos Também Falam, de Philip Boxall, Os Casos Extraordinários de um Médico Legista, pela editora, pelo selo Objetiva, com tradução de Júlia da Rosa Simões. É um livro meio best-seller, assim, na França, o autor é francês. O autor é belga. E ele vai falar sobre cenas de crime, sala de autópsia, prática médica, investigação policial, porque ele é um médico legista. Então ele pegou esses 30 anos de carreira que ele tinha e transformou alguns casos mais curiosos nesse livro. E chegamos aos livros infantis. Como eu disse pra vocês, eu aproveito a festa do livro da USP pra me abastecer de presentes pro meu sobrinho pro ano todo. Então eu comprei alguns livros infantis. 2 deles eu já dei de presente pra ele, eu tava lá alguns dias. Eu tinha prometido levar um livrinho pra ele. Um deles foi o livro A Menina e a Baleia, da editora Reco Reco. Vou deixar a capinha dele aqui pra vocês e as informações no box de descrição, pelo link da Amazon, tá? Porque eu não vou saber agora o nome do autor. Mas o meu sobrinho é viciado no livro Léo e a Baleia, do mesmo autor. Ele adora. E aí eu encontrei esse que é meio que uma continuação. É a avó do Léo contando sobre o encontro com uma baleia, alguma coisa assim. O meu sobrinho, ele tem quase 2 anos de idade, ele vai fazer 2 anos em dezembro. Então, só pra vocês terem noção aí um pouquinho da faixa etária dos livros que eu vou mostrar aqui, tá? Com exceção deste, que eu acho que é pra crianças mais velhas, mas eu já comprei porque eu gosto de livros infantis também. E esse é um livro do Afonso Cruz, um autor português que eu adoro. Gosto muito da escrita dele, das reflexões que ele faz. E esse aqui parece um livro filosófico e infantil, chamado A Contradição Humana, publicado pela editora Peirópolis. É um livro bem lindo, pretendo ler em breve, e aí eu trago para vocês. Mas ele vai mostrar várias contradições, né? Como é que os seres humanos são contraditórios. É um livro todo vermelho, preto e branco. E esse daqui, então, eu vou dar quando ele for um pouquinho mais velho, por enquanto vai ficar comigo, mas é um livro infantil. Peguei várias dicas com a minha amiga Carol Rochelle. Carol, obrigada. Ela tem um filho de um pouco mais de 2 anos. E eu pedi pra ela, assim, o que o filho dela gostava, pra eu também comprar pro meu sobrinho. E ela é livreira, então totalmente confiável. Ela me indicou esse aqui, bem lá no alto, de Susanne Strasser. Aliás, ela disse que essa autora é muito boa. Vocês vão ver que vai aparecer mais livros dela aqui. Esse foi da Companhia das Letrinhas. É um livro mais compridinho, ele é de capa dura. Eu não abri, tá? Ele tá ainda no plástico, então não vou conseguir mostrar pra vocês por dentro. Mas acho que ele vai fazer essa brincadeira do alto e baixo, como é que ele vai fazer pra pegar as coisas que estão lá em cima. O outro livro que eu já dei pro meu sobrinho é dessa coleção aqui, Bibo Faz Alguma Coisa. O Bibo é esse coelhinho. Eu dei pra ele Bibo Vai à Praia, Bibo na Praia. E esse aqui, Bibo na Escola, vai ficar pra depois, da Silvana Rando, pela Brink Book. Então vai meio que narrar algumas situações de na praia ou, nesse caso, na escola, que o Bibo vai viver ali no dia a dia. Aqui, de novo, a Susanne Strasser com o livro A Raposa Vai de Carro. Essa aqui eu não tenho certeza sobre o que é, mas
Acho que o título ajuda, né? Uma raposa que anda de carro e ela deve encontrar algumas coisas aí pelo caminho. E pra finalizar, 2 do Urso, que a Carol falou que são muito engraçados. O Urso Sonolento, de Nick Bland, com tradução de Gilda de Aquino, pela Brink Book. E O Urso Corajoso, também do mesmo autor e da Brink Book. Não sei se deu pra ver pelo reflexo aí, né? Mas ela disse que são livros muito engraçados, fininhos também. Esses aqui são capinha mole. Gente, é isso tudo que eu comprei na festa do livro da USP. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar um joinha pra mim, sempre que me ajuda muito. Um comentário. Me conta aí se você aproveitou alguma promoção das editoras ou da Amazon de Black Friday. Me conta se você gostou desses que eu mostrei. Qual gênero te interessa mais? Se você gosta de ficção científica, de não ficção, história, filosofia, biografia, HQ. Mostrei algumas diferentes aqui. E me conta quais desses despertaram mais a curiosidade de vocês, tá? Porque vem aí bastantes boas leituras pra gente comentar aqui no canal, tá? Um beijão pra vocês, obrigada pelo apoio, por assistirem até aqui, e a gente se vê no próximo vídeo.